Olá, seja bem-vindo ao canal de livros de nutrição narrados. E se você é nutricionista, já vai se inscrevendo aí no canal para ter sempre acesso aos conteúdos que forem produzidos aqui. E envia também para aquela sua amiga que está estudando, que fortalece o canal e me ajuda a ter mais energia para ler livros aqui para vocês. Desculpem se a narração não estiver com muito silêncio, é porque eu deixei várias vezes de criar vídeos aqui por conta de não conseguir um local tão silencioso, mas eu entendi que primeiro a gente faz, depois melhora. Seja bem-vinda, espero que gostem. Krause, Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. Tradução da 13ª edição. Parte 1. Avaliação nutricional. O alimento fornece energia e matéria para incontáveis substâncias essenciais para o crescimento e sobrevivência de todo ser humano. Esta seção começa com uma breve descrição da digestão, absorção, transporte e excreção de nutrientes. Estes processos notáveis convertem uma infinidade de gêneros alimentícios complexos em nutrientes individuais prontos para serem utilizados no metabolismo. Os macronutrientes, proteínas, gorduras, carboidratos, contribuem para o conjunto de energia total, mas na realidade a energia que produzem é particularmente voltada para o trabalho dos músculos e órgãos do corpo. A liberação de energia para a síntese, o movimento e outras funções requer que micronutrientes, vitaminas e minerais funcionem como coenzimas cocatalisadores e tampões na área aquosa do metabolismo. O modo como os nutrientes tornam-se partes integrantes do corpo e contribuem para o funcionamento corporal adequado depende fortemente dos processos fisiológicos e bioquímicos que governam as suas ações. Para um profissional da área de saúde, a avaliação nutricional é o primeiro passo no processo de cuidado nutricional. Para implantar um plano de nutrição bem-sucedido, a avaliação deve incluir os principais elementos do histórico médico do paciente, o problema atual, medidas antropométricas, valores laboratoriais e bioquímicos, informações sobre medicamentos e uso de suplementos, de ervas para possíveis interações entre drogas e nutrientes, entre drogas e alimentos, além de um histórico completo de alimentação e ingestão de nutrientes. Assim, os capítulos da parte 1 fornecem de uma maneira organizada para desenvolver as habilidades necessárias para cumprir o restante do processo de cuidado nutricional. Capítulo 1. Ingestão, digestão, absorção, transporte e excreção de nutrientes. O sistema gastrointestinal. Uma das primeiras considerações para uma avaliação nutricional completa é o modelo de 3 passos de ingestão, digestão e utilização. Nesse modelo é necessário considerar cada passo para identificar todas as áreas de inadequação ou excesso. Se houver alguma razão para que um passo seja alterado por causas físicas, bioquímicas e comportamentais ambientais, o nutricionista deve realizar um diagnóstico adequado, caso necessária, uma intervenção. A ingestão e a absorção dos nutrientes devem ser conduzidas a um grau nutricional adequado. O sistema gastrointestinal serve para digerir as proteínas, carboidratos e lipídios dos alimentos e bebidas ingeridos, absorver fluidos, micronutrientes e oligoelementos, e fornecer uma barreira física e imunológica para micro-organismos, corpos estranhos, possíveis antígenos consumidos com os alimentos ou formados durante a passagem do alimento pelo sistema gastrointestinal. Além disso, o sistema gastrointestinal desempenha diversas outras funções regulatórias, metabólicas e imunológicas que podem afetar o corpo inteiro. O sistema gastrointestinal humano foi bem elaborado para digerir e absorver os nutrientes de uma imensa variedade de alimentos, incluindo carnes, produtos lácteos, frutas, vegetais, grãos, amidos
amidos complexos, açúcares, gorduras e óleos. Dependendo das características da dieta consumida, cerca de 90 a 97% dos alimentos são digeridos e absorvidos, quando parte do material não é absorvido de origem vegetal. Uma comparação com os ruminantes e animais com um seco bastante grande, os humanos são menos eficientes em extrair energia de gramíneas, troncos, sementes e outros materiais fibrosos. Os seres humanos não possuem as enzimas que hidrolisam e as ligações químicas responsáveis por ligar as moléculas de açúcares que compõem as fibras vegetais. Os alimentos fibrosos e quaisquer carboidratos não digeridos são fermentados em diferentes estágios por bactérias presentes no cólon humano, mas apenas 5% a 10% da energia necessária aos humanos é obtida por esse processo. O sistema gastrointestinal se entende da boca ao ânus e inclui as estruturas orofaríngeas, esôfago, estômago, fígado e vesícula biliar, pâncreas e intestinos delgado e grosso. É um dos maiores órgãos do corpo, tem a maior superfície, o maior número de células imunitárias e é um dos tecidos mais metabolicamente ativos. Veja na figura 1 da página 3. O intestino humano tem cerca de 7 metros de comprimento e é configurado em um padrão de dobras, depressões e projeções semelhantes a dedos, denominados vilos. Os vilos são revestidos com células epiteliais e extensões cilíndricas ainda menores, denominadas microvílulas. O resultado é um grande aumento na área da superfície em comparação ao esperado de um cilindro oco e liso. As células que revestem a parede intestinal têm uma vida de aproximadamente 3 a 5 dias e então são desprendidas pelo lúmen e renovadas, sendo mais um substrato para o pool de nutrientes disponíveis. Essas células são completamente funcionais apenas nos últimos 2 a 3 dias, à medida que elas migram da crista para o terço distal dos vilos. A saúde do corpo depende de um sistema gastrointestinal saudável e funcional, por apresentarem uma atividade metabólica extremamente alta. As células que o revestem são mais suscetíveis a deficiências de micronutrientes que os outros tecidos, desnutrição calórico-proteica e lesão resultante de toxinas, medicamentos, radiação ou interrupção do fluxo sanguíneo. Cerca de 45% das necessidades energéticas do intestino delgado e 70% das que revestem o colo são fornecidas pelos nutrientes que passam pelo seu lume. Após poucos dias de jejum, o sistema gastrointestinal atrofia. A redução da área de superfície, secreções, funções sintéticas, fluxo sanguíneo e capacidade de absorção. A realimentação, mesmo com uma quantidade de calorias inferior à ideal, resulta em uma proliferação celular e retorno da função gastrointestinal após alguns dias. O ótimo funcionamento do sistema gastrointestinal humano parece depender de um fornecimento constante de alimentos, em vez de uma ingestão de quantidades elevadas de alimentos interrompidas por jejum prolongado. Breve revisão dos processos de digestão e absorção. A visão, o olfato, o paladar, até mesmo o fato de pensar em alimento ativam as secreções no nosso sistema gastrointestinal. Na boca, a mastigação reduz o tamanho das partículas de alimentos que são misturadas com secreções salivares para então serem engolidas. Uma pequena quantidade de amido é degradada pela amilase salivar,
mas a digestão completa dos carboidratos é mínima. O esôfago transporta alimentos e líquidos da cavidade oral, faringe, para o estômago. No estômago, o alimento é misturado com líquido ácido e enzimas proteolíticas e lipolíticas. A digestão de pequena quantidade de lipídios e algumas proteínas tem a sua estrutura alterada ou são parcialmente digeridas em grandes peptídeos, quando o alimento atinge consistência e concentração apropriadas, o estômago permite que o seu conteúdo passe para o intestino delgado, no qual ocorre a maior parte da digestão. O álcool, como uma exceção, é absorvido pelo estômago. Nos primeiros 100 centímetros do intestino delgado, ocorre uma enxurrada de atividades, resultando em digestão e absorção da maior parte dos alimentos ingeridos. Nessa parte, a presença de alimentos estimula a liberação de hormônios que estimulam a produção e liberação de enzimas potentes pelo pâncreas e intestino delgado e da bile pelo fígado e vesícula biliar. Os amidos e as proteínas são reduzidos em carboidratos de menor peso molecular e peptídeos de tamanho médio e grande. As gorduras dietéticas, primeiramente, são reduzidas de glóbulos visíveis de gordura a gotas microscópicas de triglicerídeos e então os ácidos graxos livres e monoglicerídeos. As enzimas da borda em escova do intestino delgado reduzem ainda mais os carboidratos remanescentes em monossacarídeos, peptídeos, em aminoácidos simples, dipeptídeos e tripeptídeos. Juntas, as secreções do pâncreas, intestino delgado e vesícula biliar, além da saliva e gástrica, fornecem cerca de 7 a 9 litros de líquidos em um dia, cerca de 3 a 4 vezes mais líquidos do que normalmente consumimos por via oral. Da quantidade total de líquidos que entram no lumen intestinal, apenas 100 ml a 150 ml não são reabsorvidos. O movimento do material ingerido e secretado no sistema gastrointestinal é regulado principalmente por hormônios peptídeos, nervos e músculos entéricos. Ao longo do intestino delgado, quase todos os macronutrientes, vitaminas, minerais, oligoelementos e líquidos são absorvidos antes de chegar ao cólon. O cólon e o reto absorvem a maior parte do fluido restante vindo do intestino delgado. O cólon absorve eletrólitos e apenas uma pequena quantidade de nutrientes restantes. A maioria dos nutrientes absorvidos pelo sistema gastrointestinal chega ao fígado pela veia porta, na qual podem ser armazenados, transformados em outras substâncias ou liberados na circulação. Os produtos finais da maioria das gorduras dietéticas são transportados para a corrente sanguínea por meio da circulação linfática. As fibras remanescentes, amidos resistentes, açúcar e aminoácidos são fermentados pela borda em escova do cólon. A fermentação dos carboidratos remanescentes resulta na produção de ácidos graxos de cadeia curta e gás. E os ácidos graxos de cadeia curta ajudam a manter a função da mucosa normal, liberam uma pequena quantidade de energia de alguns dos carboidratos e aminoácidos residuais e facilitam a absorção do sal e da água. Alguns dos carboidratos e fibras resistentes à digestão do sistema gastrointestinal superior servem como material prebiótico pela produção de ácido graxo de cadeia curta, diminuindo o pH do cólon e aumentando a massa de bactérias auxiliares.
As substâncias prebióticas apoiam a relação simbiótica entre o sistema gastrointestinal e o ambiente microbiológico. O intestino grosso fornece armazenamento temporário para os produtos residuais. O cólon distal e o reto e o ânus controlam a defecação. Enzimas envolvidas na digestão. A digestão de alimentos é acompanhada pela hidrólise enzimática. Cofatores como ácido clorídrico, bile, bicarbonato de sódio facilitam o processo de digestão e absorção. As enzimas digestivas são sintetizadas em células especializadas da boca, estômago, pâncreas e intestino delgado e secretadas no lúmen. Algumas enzimas estão localizadas nas membranas lipoproteicas das células e das mucosas e se ligam aos seus substratos conforme eles entram na célula. A tabela 1.1 lista as enzimas gastrointestinais e suas funções do intestino delgado. Exceto para as fibras e alguns carboidratos, a digestão e a absorção são essencialmente concluídas no intestino delgado. Nenhuma enzima digestiva é secretada pelo intestino grosso, embora a água, os monossacarídeos, as vitaminas, minerais e álcool sejam geralmente absorvidos em uma forma básica. Muitas vezes, devem ser desligados de outras moléculas ou ligados a carregadores antes de serem absorvidos. Geralmente, os carboidratos, lipídios e proteínas devem ser convertidos a seus constituintes mais simples por enzimas digestivas antes de serem absorvidos. Tabela 1.1, página 5. Resumo da digestão e absorção enzimáticas. Secreção e fonte. Saliva da glândula salivar na boca. Enzimas produzidas a pitialina, amilase salivar. O substrato amido. Ação e produtos resultantes a hidrólise para formar dextrinas e oligossacarídeos ramificados. Produtos finais absorvidos. Traço. Suco gástrico das glândulas. A enzima produzida é a pepsina. O substrato é a proteína na forma de ácido hidrólico. A ação e os produtos resultantes é a hidrólise de ligação peptídicas para a formação de polipeptídeos e aminoácidos. Lipase gástrica. É o lipídio de cadeia especialmente curta. Ação e produtos resultantes é a hidrólise para formar ácidos graxos livres e produtos finais absorvidos. Traço. Secreção exócrinas do pâncreas. Enzimas produzidas é a lipase. O substrato é o lipídio na presença de sais biliares. A ação e produtos resultantes é a hidrólise para a formação de monossacarídeos e ácidos graxos encorpados nas micelas. E produtos finais absorvidos são os ácidos graxos em células da mucosa, resterificados como triglicerídeos. Ainda, das secreções exócrinas do pâncreas, temos a esterase colesterol. Substrato produzido é o colesterol. A ação e produtos resultantes é a hidrólise para formar ésteres de colesterol e ácidos graxos incorporados nas micelas. Produtos finais absorvidos é o colesterol nas células da mucosa, transferidos para os quilimicrons. Secreções exócrinas do pâncreas ainda. A beta-amilase, produto tripepsina, a beta-amilase tripepsina, tripsinogênio ativado, substrato produzido é o amido e dextrinas, proteínas e polipeptídeos.
Ação e produtos resultantes é a hidrólise para formar dextrinas e maltose, hidrólise de ligação peptídicas interiores para formar polipeptídeos e produtos finais, traço. Quimotripsina, quimiotripicinogênio ativado, substrato proteínas e peptídeos, ação e produtos resultantes é hidrólise de ligação peptídicas interiores para formar polipeptídeos e produtos finais absorvidos, traço. Carboxipepidase, substrato são os polipeptídeos, a ação e os produtos resultantes é hidrólise de ligação peptídicas terminais, extremidades de carboxila, para formar aminoácidos, e os produtos finais absorvidos são os aminoácidos. A ribonuclease e dexorribonuclease, substratos são os ácidos ribonucleicos, o RNA, e o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA. A ação e produtos resultantes é a hidrólise para formar mononucleotídeos, e produtos finais absorvidos são os mononucleotídeos. Elastase, substrato, proteína fibrosa, ação e produtos resultantes é a hidrólise para formar peptídeos e aminoácidos, e produtos finais absorvidos, traço. Secreção e fonte, pequenas enzimas do intestino, principalmente da borda escova, produzem enzimas carboxipepidase, aminopepidase, dipepidase, enteroquinase, só um momento, que a enteroquinase vai para outra linha. Paramos aqui na carboxipepidase, aminopepidase e dipepidase. Os substratos são os polipeptídeos e a hidrólise, a ração e os produtos resultantes é a hidrólise de extremidade carboxílica, extremidade amínica ou ligações peptídicas internas. E os produtos finais absorvidos são os aminoácidos. Enteroquinase, substrato é o tripsinogênio, a ação e produtos resultantes é a tripepsina ativa, e produtos finais absorvidos são os dipeptídeos e tripeptídeos. A sacarase, o substrato é a sacarose, a ação e produtos resultantes é a hidrólise para formar glicose e frutose, e produtos finais absorvidos é a glicose e frutose. A alfa-dexidrase, isomaltase, produto substrato é a dextrina, isomaltase. A ação e produtos resultantes é a hidrólise para formar a glicose, e produtos finais absorvidos é a glicose. A maltase, o substrato é a maltose. A ação e produtos resultantes é a hidrólise para formar a glicose, e o produto final absorvido é a glicose. Lactase, o substrato é a lactose. A hidrólise é o que acontece, é a ação para formar a glicose e galactose, e o produto final absorvido é a glicose e galactose. Nucleotidase, ácidos nucleicos, são os substratos, e a ação e produtos resultantes é a hidrólise para formar nucleotídeos e fosfatos. O produto final absorvido são os nucleotídeos. Era que a língua embola, né, gente? Enzimas ainda aqui do intestino, nucleosidase e fosforilase. Os substratos são os nucleosídeos. A ação e os produtos resultantes são a hidrólise para formar as purinas, pirimidinas, fosfatos de pentose, e produtos finais absorvidos são as purinas, pirimidinas e pirimidinas básicas.
Encerrando a tabela 1.1, vamos para... Espero que vocês gostem. Estou criando esse canal para me obrigar a ler livros que há muito tempo eu venho tentando ler e não consigo. E achei interessante compartilhar isso com vocês, porque se eu tenho a obrigação de postar aqui, isso me obriga também a ler os livros que eu venho tentando há muito tempo ler. Agradeço a atenção. E se você gostou, curte, comenta, vai deixando aqui suas dúvidas também, feedbacks e críticas construtivas para que a gente possa ir melhorando aí cada vez mais a entrega do conteúdo para você, tá ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Se você é nutricionista ou estudante de nutrição e quer ter acesso a 50 cardápios calculados e editáveis, é só acessar o link na descrição do vídeo.